1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperem que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Vamos ler agora o capítulo 3, versículo 1. Diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como criança em Cristo. Dei a vocês o leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pode sentar, irmãos. Essa palavra um dia já foi ministrada aqui entre nós. Quem é bom de memória ou gravou essa mensagem vai se lembrar. Nós sabemos que Paulo fundou a igreja de Coríntios e Paulo esperava que a igreja de Coríntios já fosse mais madura. Só que a igreja de Coríntios começou a ter vários erros, assim como uma igreja tem erros. E Paulo escreveu a carta para corrigir esses erros e também para instruir os irmãos, como eles deveriam se comportar. Porque Deus, Ele corrige a gente, mas Ele também fala como que a gente deve fazer, se comportar. Então Paulo, ele escreve. Se a gente for ver no capítulo 1, versículo 7, ele fala para a igreja que não falta nenhum dom. Não falta nenhum dom para a igreja. Então, ou seja, a igreja de Coríntios era dotada de dons. Então a igreja de Coríntios tinha um dom de cura, tinha um dom da profecia, tinha o dom da palavra da sabedoria, tinha um dom do conhecimento, tinha o dom de variedade de línguas. A igreja de Coríntios tinha dons ministeriais, tinha os dons dos membros da igreja também, para a edificação do corpo de Cristo. E como é bom uma igreja que tem dons espirituais, irmão? Porque assim é a edificação da igreja, e a igreja é transformada, e a igreja é moldada. Só que também a igreja de Coríntios, ela tinha vários dons, mas porém, a igreja de Coríntios, ela tinha divisões. Porém, a igreja de Coríntios era imatura. Porém, a igreja de Coríntios era carnal, melhor. Você já pensou, você fala assim: nossa, essa igreja é cheia de dons. Por isso que nós não devemos medir uma igreja pelos dons. Ah, mas ali fulano é usado, ali fulano profetiza, ali ele revela até o CPF, revela até aquilo, mas onde está o caráter? Mas a igreja de Coríntios, já pensou, uma igreja com vários dons, tinha todos os dons, mas era uma igreja dividida, uma igreja carnal. Então, ou seja, eles tinham carisma, os dons, mas precisava ser moldado o caráter. Paulo falou: vocês estão como criança, eu nem pude dar um alimento sólido para vocês. E já era para a igreja de Coríntios, já está recebendo um alimento sólido. Agora a igreja de Coríntios está recebendo leite ainda, como uma criança, como um bebê. Paulo falou: não, eu queria falar a vocês como alguém adulto, como alguém maduro já. Mas como vocês ficam em divisões, em contendas, eu tenho que falar como criança. Eu tenho que falar a vocês como se eu estivesse falando como criança. Porque vocês não amadureceram. Os dons espirituais vocês não estão sabendo usar corretamente. Aí Paulo escreve para ele saber usar os dons corretamente. E fora que vocês não estão sabendo usar os dons espirituais, vocês também não estão sabendo lidar uns com os outros. Está faltando caráter. Está faltando transformação na vida de vocês. E isso, irmãos, isso deve ser aplicado para a nossa vida, irmãos. Da nossa vida como igreja e da nossa vida pessoal. Porque às vezes nós queremos os dons, mas não queremos o fruto. Porque os dons estão ligados com aquilo que você vai expor. Expor no sentido como fosse o exterior. Então os dons você usa. O dom de cura vai ser usado para o próximo. O dom da palavra vai ser usado pelo próximo.
O dom de profecia vai ser usado para o próximo. Então esses dons são coisas externas. Então vai ser usado para as pessoas. Mas o fruto, embora você vai usar em comunidade, mas o fruto vai ser dentro, vai ser o interior, que é o caráter. Então nós vamos ter o fruto do Espírito, e nós sabemos o fruto do Espírito que é. Então nós temos, igreja, que manter esse equilíbrio entre dons e fruto, amém? Ou entre carisma e caráter. Tem pessoas que têm bastante dom, mas têm pouco fruto. Tem pessoas que dizem que tem muito fruto, mas tem poucos dons. Aí fica aquela briga, você tem que ter fruto ou você tem que ter dons? Você tem que ter carisma ou você tem que ter caráter? Tem que ter os dois, porque Jesus tinha os dois, os apóstolos tinham os dois, e Deus quer que a gente tenha os dois, porque o caráter vai ser o que vai nos salvar. Se eu não tiver o caráter de Cristo, o fruto do Espírito Santo não tem salvação para mim, porque os dons não salvam, os dons só é para ser usado. Então eu tenho que ter os dois, o caráter para mim ser salvo e os dons para mim usar para a edificação do corpo de Cristo. Então eu tenho que ter os dois, então eu tenho que ter esse equilíbrio, amém? Então a primeira carta de Paulo aos Coríntios desafia-nos precisamente a isto, a evitar o excesso, né, irmãos, entre um e o outro, e às vezes até de querer rejeitar um ao outro. Porque tem gente que só prega só sobre dom, tem gente que só prega sobre caráter. Não, nós temos que ter dentro e ter fora. Nós temos que ter o que oferecer por dentro e o que oferecer por fora. Porque Jesus, quando era para ensinar, ele ensinava, mas quando era para curar, ele curava. Então Jesus, ele tinha os dois. Então nós temos que saber lidar com isso. Então nós temos que trabalhar no individualismo e no coletivo. Lembra, você tem que ser uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que tem respeito a Deus, mas você tem que ser uma pessoa que demonstra também no coletivo o amor de Deus, demonstra também no coletivo os dons que Deus te deu. Então você tem dom, mas você também tem amor, amém? E Paulo, nós sabemos, né, irmãos, que o dom sem amor, aí fica complicado. Por isso que tem que ter o amor. Então qualquer posicionamento em algum desses extremos afetará a unidade da igreja. Então qualquer um, a igreja que só foca no caráter, quando tiver alguém enfermo, alguém precisando de uma profecia, alguém precisando de um dom, então vai afetar, porque ela vai só focar naquilo, não vai focar no batismo do Espírito Santo, não vai querer buscar os dons do Espírito Santo. Então qualquer igreja que só foca em uma coisa vai prejudicar a outra. Porque também, o que significa também, para a gente, depois a gente vai pesquisando também, vai averiguando, os dons, a pregação, a gente é salvo pela pregação da palavra, né? Não é pela doutrina, nós somos salvos pela pregação. Então, como nós pregamos, nós estamos usufruindo os nossos dons, o querigma, a pregação, proclamação do Evangelho. Mas quando nós estamos ensinando, nós estamos ajudando as pessoas a ter o caráter, amém? Então tem que ter os dons para pregação, para edificação, e tem que ter um ensino para transformação da alma. Então nós não podemos focar só no ensino, nós temos que focar na proclamação também. Então nós temos que ajuntar isso daí, para quê? Para que a igreja tenha um equilíbrio, amém? Para que a igreja cresça em tudo, não só em uma coisa. Não é bom, né, irmão, uma igreja cheia de caráter, cheia do Espírito Santo? Não é bom uma igreja cheia de fruto e uma igreja dotada dos dons espirituais? A gente vê o poder de Deus manifestando, vê Deus curando, mas a gente também vê, irmãos, meu Deus, tem hora que dá vontade de chorar, irmãos. Chorar por mim, chorar pelas pessoas. Às vezes você vê as pessoas sendo usadas por Deus, mas abre a boca, fala cada bobeira. Cadê o amor? Cadê a empatia? Machuca o próximo, machuca as pessoas. Ah não, mas a pessoa é usada, então quer dizer que você pode ser usada da boca para Deus, depois da boca para o diabo. Fazer igual Pedro, né? Emprestou a boca para Deus, depois emprestou para o diabo. Então quer dizer que a gente pode fazer isso?
Não, irmão, da fonte que sai água doce, tem que sair água doce. Não pode sair das fontes. Então por isso que tem que juntar o caráter com o carisma. Nós sabemos que Pedro estava sendo transformado ainda. Não é que a gente não pode errar, a gente pode errar, mas porque a gente está em transformação. Mas a gente vai aprendendo, não, Jesus, não quero fazer mais isso. Eu quero que da minha boca só saia coisas para te glorificar. Então por isso que tem que ter os dois, para não ter extremos. Amém? Para não ter extremos. Então, primeiro nós devemos trabalhar rumo a uma igreja que amadurece. Então a gente tem que amadurecer entre os dons e o caráter. Então, de modo que não falta dom, mas também não falta maturidade. Amém? Então que eu e você não venha faltar a presença, o poder de Deus, os dons de Deus, mas também que não venha faltar o caráter de Cristo em nós. Porque quando a gente demonstra amor, a gente também está demonstrando a Cristo. Nós não devemos preocupar só com o exterior, mas também com o interior. Então às vezes eu se preocupo só em buscar dons espirituais. Eu quero falar em língua, eu quero profetizar, mas chega na hora de perdoar, eu não demonstro misericórdia. Chega na hora de ser longânimo, eu não demonstro longanimidade. Chega na hora de mostrar humildade, eu não demonstro. Porque eu busquei um e não busquei o outro. Eu deixei um pelo outro, e não deve deixar um pelo outro, porque um vai complementar o outro. Os dons é para salvação, ou melhor, o fruto é para salvação, o caráter é para nós, e os dons é para a gente usar. A gente precisa dos dois, porque a gente está aqui para servir a Deus, a gente está aqui para trabalhar para Deus. Então a igreja de Corinto tinha dons, mas era carnal, irmãos. Já pensou? Crente carnal fala em língua na igreja, mas causa divisão na igreja. Crente Deus usa para curar alguém, mas daqui a pouco está falando mal de outra pessoa. Crente que Deus usa para profetizar, mas daqui a pouco está causando intriga entre os irmãos. Era assim a igreja de Coríntios. Aí você fica abismado, né? Às vezes tem pessoa que fica, mas como essa pessoa pode ser usada e falar aquilo? Como que é dom, irmão? Misericórdia. Uma pessoa pode ser usada por Deus, mas não está convivendo conforme deve ser convivendo. Aí você fala, Deus usa quem não está convivendo conforme está a vontade dele? Depende. Então às vezes a pessoa busca Deus naquele exato momento, pede a misericórdia de Deus, e Deus quer usar, quer falar com alguém, ele usa. Só que a pessoa, como não está transformada, daqui a pouco ela dá lado para o diabo. Daqui a pouco ela dá lado para o inimigo. Aí começa a causar contendas, divisões, por causa das fraquezas. A pessoa não aguenta injúria, né? Aquelas pessoas que falam, eu não levo desaforo para casa, mas quando vai ver já levou, porque age na carne, desconta nas pessoas. Ou ali na hora, não, essa pessoa ela fez isso, eu também vou fazer. Mas quando chega em casa não consegue dormir em paz, porque aquilo está na mente ainda, que já levou toda a contenda, não só para casa, mas levou na rua, fez um escândalo. Então a gente tem que saber deixar Deus trabalhar, irmão. Jesus foi injuriado e não injuriava. Quer mais alguém que foi mais humilhado que Jesus, irmão? Ele humilhou alguém? Ele cuspiu na cara de alguém? Ele deu tapa na cara de alguém? Ele deixou de amar alguém? Não. Ele exerceu o amor e a misericórdia. E você já pensou as pessoas crucificando ele? O que ele deveria estar falando? Não deveria, né? Mas na percepção humana, Senhor, eles estão me crucificando, mata todos eles. Não, Jesus não falou isso não, perdoa, eles não sabem o que fazem. E lembra que eu falei para os irmãos que Jesus chorou por Jerusalém? Jesus chorou, porque viu que eles iam sofrer por rejeitar ele. Jerusalém não lembrou do dia da sua visitação. Então Jesus viu que eles iam chorar, e Jesus chorou antes deles chorar. Viu que eles iam passar, o tanto que eles iam sofrer, irmão. Por quê? Porque Jesus, ele não só tinha dom, mas ele também tinha empatia. Jesus não tinha dom, mas ele também tinha misericórdia. Então que a gente venha a ser uma igreja, irmão, que cresce em nome do Senhor Jesus. Então a partir de hoje, não foque só em dons, foque no caráter.
Foque nos dois. Você está melhor hoje do que ontem? Né? Ou você continua a mesma pessoa? Fala mal do irmão, fala mal da sua família para todo mundo, xinga no oculto, né? Blasfema no secreto. Ou você está melhor? Então é isso, nosso caráter ele vai melhorando a cada dia. Tem que melhorar, não piorar, né? Porque já pensou, você vai no médico e cada dia você fica pior, o médico dando o remédio certo? Porque a palavra aqui está certa, irmão. A palavra de Deus ela não é errada. A semente é boa, a semente é perfeita. Agora os solos que devem estar corretamente. E como está o seu solo hoje, seu coração para receber a palavra? Se o seu coração, irmão, está aberto, ela vai fazer o efeito que precisa ser feito. E vai dar fruto e vai germinar para a glória de Deus. Então vamos trabalhar, irmãos, uma igreja que amadurece, uma igreja que cresce. Cresce nos dons e também cresce no caráter. Cresce nos dons, mas também cresce no amor. Amém? E segundo, devemos trabalhar rumo a uma igreja que amadurece também no poder e na sabedoria. O que é poder? Lembra que eu falei que querigma, a proclamação é poder? A palavra de Deus é poder para aquele que crê? E sabedoria? Ensino. Mas adquirimos sabedoria através do ensino, da instrução, buscando sabedoria de Deus, buscando a sabedoria do Senhor. Então vamos ser uma igreja que tem a pregação, mas também tem o ensino, mas também tem a doutrina. Porque tem igreja que tem pregação, mas não tem doutrina. Tem igreja que tem doutrina, mas não tem proclamação. Então tem que alinhar os dois. Eu prego a palavra, mas eu também vivo a palavra. Eu prego a palavra, mas eu tenho o ensino da palavra na minha vida. Porque às vezes eu prego a palavra, mas não tenho o ensino da palavra na minha vida. Então se eu não tenho o ensino, é porque eu não tenho a doutrina, eu não aprendi. Eu não peguei o ensino para mim. Então vamos pregar a palavra com poder, mas também vamos colocar a palavra na nossa vida, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, Ele quer que a gente viva a palavra dEle. A palavra dEle não é só para ser pregada, mas é para ser vivida. Porque o que adianta pregar o que as pessoas não vão viver, o que eu não quero viver? Vai ser em vão a pregação. Porque a gente já prega para aplicar na vida. Para que essa pregação aqui? Só para mim ficar falando aqui, vocês sentir a presença de Deus, falar, não estou falando que está acontecendo isso, mas só o exemplo. Meu Deus, mas que pregação, mas que poder, como Deus falou. E aí? Colocou na vida? Praticou? Levou para casa? Colocou no coração? Se não colocou no coração, que adianta a palavra ser proclamada, sentir o poder e não colocar em prática na vida? Porque sentir, irmão, até se você descer uma montanha russa, você vai sentir um frio na barriga. Sentir, todo mundo sente, né? Eu posso sentir. E agora viver, né? Praticar a palavra é diferente. Então praticar a palavra vai ser no dia a dia. Vai ser no dia a dia. Então não vamos ser aquelas pessoas que falam, não, eu tenho poder. Você viu aquela pregação? Você viu aquele poder? Mas e a vivência? Né? E o ensino doutrinário todo dia, como que vive? Então não se iluda, irmãos. Não se iluda com isso, em nome do Senhor Jesus. Vamos viver também a proclamação, o poder, mas também a sabedoria. Porque Jesus, né, irmãos, ele pregava com poder, mas ele também ensinava com sabedoria. Jesus ensinava com sabedoria. Só vocês pegar o Sermão do Monte, ó, um ensino completo ali que Jesus dá. Mas também ele pregava com poder. A palavra dele era com poder. Então, primeiro nós entendemos, vamos unir carisma e caráter, dons e o caráter, os frutos, né? Dom e fruto. E depois vamos fazer o quê? Poder e sabedoria, proclamação e ensino. Amém? E agora, terceiro, também devemos trabalhar uma igreja que amadurece em unidade, irmãos, em unidade. Lembra que Paulo falou, vocês ainda são carnais, porque têm divisões. Vamos trabalhar uma igreja que cresce em unidade. Porque esse é o propósito da igreja, né, irmão? Unidade.
Uma igreja desunida é vantagem. Lembra que Jesus falou? Se Satanás estiver dividido, o reino não subsiste. E uma igreja dividida, ela fica de pé, irmão? O braço querendo ir para um lado, a perna querendo ir para o outro. Porque nós somos um corpo, né? E nós somos membros um do outro. Então imagina que um fala que é de Apolo, o outro fala que é de Cefas, que é de Pedro, o outro fala que é de Paulo, e o outro diz, eu sou de Jesus, não obedece ninguém. Nenhum líder está... Então, o que está acontecendo? Paulo fala, então Cristo está dividido? Né? É igual na igreja, eu vou mais com o pastor Heber do que com a missionária Letícia. Eu converso mais com o diácono fulano do que com a diaconisa fulano. Conversar é uma coisa, agora na unidade tem que estar junto. Não, com fulano eu não faço nada com aquela pessoa. Então, mas não é corpo de Cristo? Nós não somos membros um do outro? Não faço nada. Não, irmão, nós temos que fazer. Não adianta. Nós somos corpo. E um braço não pode falar para a perna, não, eu não dependo de você, porque depende. Um depende do outro. Não tem essa, irmão. Todos nós dependemos de Cristo, principalmente, e dependemos dos outros. Então nós temos que trabalhar rumo à igreja que é unida. E como a gente consegue trabalhar com uma igreja unida? É só a gente focar nos propósitos de Cristo. Lembra que foi a irmã leu aqui, Isaías 26? Aqui nessa tradução, NVI está escrito assim, cuja aqueles estão firmados no seu propósito. Quem está firmado no propósito de Deus, fica com a mente firme. Porque tem um propósito do Senhor. Está no propósito de Deus. Então muitas das vezes, se a igreja não estiver no propósito de Cristo, não vai dar certo. Não vai dar certo, mas você fala, pastor, mas fulano é mais lento, fulano é mais rápido. Mas pastor, fulano prega mais rápido, fulano prega mais devagar. E daí se prega mais rápido, mais devagar, mas não está no mesmo propósito? Barnabé não era igual a Paulo, Paulo não era igual a Pedro, Tiago não era igual a Timóteo, Lucas não era igual a Tito. Eram diferentes. Cada um cumpriu uma função. Cada um cumpriu um ministério, mas estavam juntos como igreja. Estavam unidos no mesmo corpo. Estavam unidos no mesmo corpo. Então procura ter unidade. Meu irmão, se você não consegue fazer uma coisa, tem outro irmão que consegue. E se você consegue, o irmão não consegue, não vai desprezar o irmão porque ele não consegue. Porque tem coisa que você não consegue, tem outro irmão que consegue. Pronto, acabou. Quando você não... Preste muita atenção nisso. Quando você fizer uma coisa e o outro irmão não consegue fazer aquilo, fala, tá vendo? Eu sou melhor, o irmão não consegue, mas eu sou o cara, eu faço. Não pense nisso. Porque tem coisa que ele vai fazer que você não vai fazer. Eu prego, o Lincoln não prega, mas ele toca violão e eu não toco. Um dia pode ser que ele pregue, um dia pode ser que eu toque violão, pode ser que não. Não que eu não estou querendo que ele não pregue. Mas eu vou desprezar ele porque ele não prega, eu não toco violão. Entendeu? Aí às vezes um prega, despreza o outro, um toca bateria, e o outro fala, não, o outro não toca bateria, aí fala daquele que toca bateria. Então não deve ser desprezar um ao outro, e nem falar daquele que está fazendo, porque às vezes a gente não faz e fala daquele que está fazendo. Irmão, embora a pessoa está fazendo conforme as forças dela, não é como a gente quer, mas ela está procurando fazer, porque ninguém vai fazer igual nós. Ninguém vai fazer igual nós somos individuais, irmão, pessoas individuais. O que é isso? Deus criou cada um com individualismo. Como assim? Cada um é pessoal, cada um tem suas características, cada um vai trabalhar de um jeito, cada um vai agir de um jeito. Então a gente tem que saber trabalhar com unidade dessa forma. Amém? Então vamos trabalhar rumo à igreja que trabalha unida, deixando as diferenças carnais de lado, deixando a carnalidade de lado. Não, vamos trabalhar, vamos deixar de lado, irmãos, a diferença. Para quê? Porque se não tiver união, não vai ter crescimento. Porque a igreja de Atos 2 crescia, irmãos, porque tinha união, no partir do pão, nas orações, estava ali tudo em conjunto, estava junto ali para a glória de Deus. Então não vamos ter ciúme. Você pode ter uma ideia,
vamos dizer assim, no colégio apostólico, vamos dizer assim, teve essas divisões. Um querendo ser maior que o outro. Pedro achando melhor que os outros, que negaria, no outro negaria. Teve essas divisões no meio deles. Mas Jesus corrigiu todas. Falou: Pedro, você não é melhor que os outros. Jesus corrigiu. Tiago e João, vocês não vão sentar nem à direita nem à esquerda, porque não pertence a vocês. Cada um tinha sua particularidade. Mas Jesus não abandonou nenhum. Tomé só vê se crê. Ou só crê se vê, melhor. Se ele não vê, ele não crê. Eu nem lembro, Tomé, não. Eu só se eu tocar, só se eu ver, eu creio. Aí Jesus falou: bem-aventurado aquele que crê sem ver. Era um jeito dele. Mas Jesus deixou de se mostrar para Tomé? Não, Jesus aumentou a fé de Tomé. Aí tem que fica assim: nossa, mas esse irmão não tem fé para isso. Mas não tem fé para isso, mas o irmão tem fé para outra coisa. Então a gente tem que respeitar a fé de cada um. Cada um tem a medida da fé que Deus deu. Então não vamos julgar, irmão. Porque um tem fé para profetizar. Um tem fé que o outro pode ser curado. Então um tem fé que dá uma palavra de sabedoria. Então a gente tem que trabalhar com unidade, para a glória de Deus. E também devemos trabalhar uma igreja que amadurece em santidade. Porque se a gente tem dons, se a gente tem caráter, se a gente tem palavra, se a gente tem ensino, se a gente tem unidade, a gente também tem que ter santidade. Lembra a igreja de Coríntios, capítulo 1, ou 1 Coríntios capítulo 5, tinha incesto no meio deles. Então tinha impureza, tinha um fermento, e aquele fermento tinha que ser tirado. Então a igreja, ela também tem que ter santidade, tem que ser separada, tem que ser pura. Então imagine, uma igreja que cresce em dons e em caráter, uma igreja que cresce em palavra e ensino, uma igreja que cresce em unidade, uma igreja que cresce em santidade, pureza no meio da igreja. Uma igreja pura, irmãos, em nome de Jesus, ela atrai a presença de Deus, porque sem santidade ninguém vai poder ver a Deus. E o que Deus requeria no Antigo Testamento, Ele requer no Novo: santidade. Está escrito, santidade Ele quer, pureza, separação, ser purificado. Então vamos crescer em santidade, vamos crescer em pureza. Em nome de Jesus, você está mais puro hoje do que ontem. Seus pensamentos hoje são mais limpos do que ontem. Então é isso que a gente deve. Eu estou mais santo hoje do que ontem, ou estou cada vez pior? Então santidade, mais separado, mais purificado, mais limpo. Meu coração está mais sujo, ou ele está mais limpo? As minhas palavras estão melhores ou estão piores? A minha conduta piorou ou melhorou? As minhas atitudes melhorou ou piorou? Os meus pensamentos melhorou ou piorou? Eu estou mais próximo de Cristo ou mais próximo do pecado? Eu estou mais separado para Deus ou eu estou mais separado para o mundo? Então essas coisas, santidade, pureza, é tirar o velho homem, é tirar o velho fermento e se renovar de uma nova massa, uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova vida. Então não esquece, irmão, nós estamos no processo de santificação. Então continua sendo separado, continua sendo limpo, porque hoje, se nós não vigiarmos, as coisas vão entrando aos poucos. E as pessoas, se nós não vigiarmos, nós não vamos percebendo. Nós vamos fazendo coisas que nós não fazíamos antes. E não veio de ser para melhor, é pior. Não veio de eu estar me vestindo melhor, eu estou me vestindo cada vez pior. Não veio de eu estar mostrando menos, eu estou mostrando cada vez mais. Não veio de eu estar falando mais manso, eu estou cada vez mais agressivo. Não veio de eu estar mais santo, eu estou cada vez mais no pecado. Não veio de eu estar mais buscando a Deus, eu estou mais envolvido com as coisas do mundo. Então a igreja de Corinto, Paulo chamou eles de mundanos. Por quê? Porque quem ficava causando contenda? Os mundanos. Então já pensou a igreja a mesma coisa do mundo? Mundano.
Você vai na igreja, irmão, a vez em quando aparece alguns escândalos aí na internet, aquela confusão na igreja. É bonito isso, irmão? Isso causa alegria no reino do céu, isso causa escândalo. Então imagina um escândalo na igreja. Aí daqui a pouco os vizinhos escutam o irmão gritando com outro irmão: ah, você vai ver, eu sou santa e não sei o que, aí já começa. Imagine que vergonha. Os vizinhos têm que ver nós alegres, irmão. Tem que ver a gente conversando em paz. Porque como que eles vão ter prazer de vir para a igreja se eles veem a nossa conduta dessa forma? Como que eles vão querer vir para a igreja? Né? É igual eu sempre falo: se você falar mal da sua igreja para as pessoas, como você vai trazer as pessoas para a sua igreja? Se você reclama de Jesus, como as pessoas vão receber o Jesus que você tem? Irmão, é umas coisas que eu falo, meu Deus, sei lá, irmão. É falta de sabedoria pura, é falta de pureza pura. Porque já pensou, eu falo mal quem é crente. Vamos pôr, o esposo é crente e a esposa não é. Aí chega o esposo em casa e fala: nossa, amor, o culto hoje foi um desastre. Como que vai converter a mulher? Porque a santidade do esposo vai santificar a mulher. Aí fala mal do culto, fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala menos dele, ele fala. Dele ele não fala, que ele precisa melhorar, precisa deixar de ser ignorante. Aí a mulher vice-versa, chega com a cara, parece que saiu do velório. O que foi, amor? O pastor nem me deu oportunidade. A irmã louvou que o gogó dela quase faltou sair. E eu não tive a oportunidade. Ela gritou na igreja. Mas como eu não tenho a voz que ela tem, e o pastor não me deu a oportunidade, aí começa a falar mal do pastor, falar mal da... E tem, irmão, você acredita? E tem, porque eu já vivi essas coisas. Que uma tem a voz diferente da outra, aí fica falando da outra. Aqui, graças a Deus, não foi entre vocês, já saiu. Não quer essas coisas. Aí depois quer que as pessoas se convertem. Como que vai se converter? Como que você vai ganhar alguém para Jesus desse jeito, falando mal de Deus, falando mal da igreja e mal dos irmãos? Você não vai ganhar, você vai colocar raiva nas pessoas. As pessoas vão ficar com cada vez mais raiva da igreja, mais raiva de Deus, mais raiva de crente. E não vai entrar por essas portas. Então não faça um desserviço para o reino de Deus. Deus não chamou a gente para ser pedra de tropeço e pedra de escândalo, irmão. Deus chamou a gente para mostrar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, em nome de Jesus, seja santo. Seja santo, deixa as pessoas ver a diferença na sua vida. Que as pessoas não veem a gente como uma pessoa mundana. Não é uma pessoa mundana. Porque se eu for uma pessoa mundana, eu vou ser igual. Então tem que ser uma pessoa separada, santificada, dedicada a Deus, dedicada ao Senhor. Onde eu estiver, eu tenho que ser uma pessoa dedicada a Deus. As pessoas têm que ver em nós, tem que ver o comportamento diferente. Agora, para nós encerrar, que isso não pode faltar, né, irmãos? Se a gente falou de uma igreja que cresce em carisma, em caráter ou em dom, em frutos, se a gente falou de uma igreja que cresce em poder, em unção, vamos dizer, na proclamação, em doutrina, em ensino. Se a gente falou de uma igreja que cresce unida, se a gente falou de uma igreja que cresce em santidade, não pode faltar o amor. Porque sem amor não tem como colocar isso em prática. Sem amor não tem como a gente usar os dons da forma correta. E a gente sabe que o primeiro fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, está escrito amor. Amor é um fruto que a gente deve ter. Então esse fruto do amor que vai regular os outros. Jesus morreu por nós por amor. Deus teve misericórdia de nós por amor ao seu nome. Então, se for ver, o que Deus fez foi por amor. Então nós só conseguimos fazer as coisas certas por amor. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. O amor, se não tiver amor, não tem como. Então vamos ser uma igreja que cresce em amor. E como eu disse, o amor é mandamento.
Mas Deus não quer que a gente ama só por mandamento. Deus também quer que a gente ama voluntariamente. Como eu disse, Jesus deu a sua vida, nos amou voluntariamente. Ninguém forçou Jesus a nos amar. Ninguém forçou Deus a nos amar. Ele amou voluntário. É mandamento, mas também tem que ser voluntário. Pode ser ter hora que você não quer amar, porque a pessoa cometeu uma coisa abominável. Você não quer amar aquela pessoa. Mas é mandamento, você tem que amar. Tem que amar. Mas tem hora que a gente tem que exercer voluntariamente. Não, eu amo porque eu quero amar. Eu quero amar. Então a gente tem que saber, irmão, crescer em amor, frutificar em amor. Então vamos buscar com dedicação um amor, crescer em amor. Se a gente busca os dons, lembra que Paulo falou, ó, busque os dons com zelo, mas eu vou mostrar um caminho mais excelente. Aí ele fala que é o amor. Aí ele fala, ainda que eu der o meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada adianta. Então a gente tem que ter amor. Então vamos buscar crescer em amor. Aí você fala, pastor, como eu desenvolvo o amor na minha vida? Eu vou explicar algumas coisas. Primeiro, abrindo o coração. Amém? Abra o seu coração para Deus. Quebranta o coração na presença do Senhor. Segundo, o que eu faço? Começo a ler a palavra de Deus. Começo a ler a palavra de Deus, começo a buscar a palavra de Deus. Porque você vai ver, através da palavra de Deus, Deus vai começar a derramar amor no nosso coração. Lembra que está escrito em Romanos capítulo 5? Versículo 5, o amor de Deus é derramado em nós. E esse amor é derramado pelo Espírito Santo e não traz confusão. Então quando a gente ama, a gente vai suportar. E por amor a gente vai evitar certas coisas. Agora se não tem amor, se eu não estou cheio de amor, aí é difícil eu suportar certas coisas, irmão. É difícil. Jesus suportou o vitupério, suportou a afronta de cruz por amor. Jesus suportou tudo por amor. Se você não tiver amor, a gente não vai suportar. Então procure ler a palavra de Deus, procure abrir o coração para amar. Irmãos, tem hora, como eu disse, não vai ser fácil amar certo tipo de pessoas, não vai ser fácil, mas tem que amar, tem que perdoar, tem que liberar perdão, porque se Jesus liberou o perdão para nós, amou a gente, então a gente também vai ter que amar as pessoas, orar pelas pessoas, pedir a salvação das pessoas, se esforçar para buscar um amor. Então o amor também requer esforço. Então se esforça para amar o seu próximo. Luta, por quê? Porque para amar a gente também, tem gente que tem que se esforçar, viu, irmão? Amém? Não pense que você é uma pessoa mais fácil do mundo, não. Que você não é a pessoa mais fácil do mundo. Não, eu sou a pessoa mais fácil de amar. Tá bom. Parabéns para você. Mas eu garanto a você que a gente não é a pessoa mais fácil de amar. A gente tem defeitos, a gente tem falhas. Às vezes a gente fala que não é para falar, age da forma que não é para agir. Às vezes a gente pensa mais em nós mesmos do que no próximo. Então nós também não somos fáceis de amar. Mas mesmo assim Jesus nos amou. E mesmo assim tem pessoa que nos ama, irmãos. Tem pessoa que ama a gente e quer cuidar da gente, e ora pela gente, e faz o melhor pela gente. Então vamos demonstrar amor, porque sem amor não tem como a gente caminhar com excelência na presença de Deus. Porque Paulo sofreu o que sofreu por amor. Por amor. Porque Jesus sofreu o que sofreu por amor. Porque Pedro sofreu o que sofreu por amor. Então se não tiver amor, nós não vamos conseguir cumprir o que Deus nos chamou. Irmão, o amor é tão forte. O amor é tão forte que o dom vai passar, mas o amor vai continuar lá no céu. O amor vai continuar. Então entenda, se for para você ter uma coisa,
tenha amor. Porque através do amor você vai conseguir exercer. Através do amor você vai conseguir exercer o caráter de Cristo. Através do amor você vai conseguir fazer o bem para o próximo. Através do amor você vai querer unidade. Através do amor você vai buscar santidade. Se não tiver amor, de nada adianta. Então nessa noite, como está o seu amor por Deus? E como está o seu amor pelo próximo? Os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus, primeiro grande mandamento, Jesus diz. E amar o próximo, segundo grande mandamento. Como a nós mesmos. E depois Jesus ainda fala mais. Como eu vos amei. Aí como Ele amou, dando a vida por nós. Então vamos exercer, irmãos, isso para a glória de Deus. Amém? Se hoje você estava dando mais valor nos dons, você está aí preocupado, só querendo os dons, e está esquecendo do caráter, não esqueça do caráter. Não esqueça do fruto. Gálatas capítulo 5. Lê Gálatas capítulo 5, também lê 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Lê dos frutos e lê dos dons. E procura alinhar os frutos com os dons. Só assim a gente vai ser pessoa eficaz na obra de Deus. Só assim a gente vai dar um bom testemunho e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Vamos se colocar de pé? A gente, irmãos, já conhecemos pessoas que você fala, meu Deus, que dom que essa pessoa tem. Você vê, você fala, meu Deus, que dom. Mas depois você vai ver a vida. Mas que vida que essa pessoa tem. Jesus, o que é isso? Por isso que eu sempre falo para a igreja, não se engane. Não se engane. Às vezes a pessoa ouve uma coisa que a pessoa pregou, já fala, meu Deus, essa pessoa é pessoa de Deus, essa pessoa já é, calma, você vai conhecer a árvore pelos frutos, você vai conhecer a árvore pelos frutos, gera tempo para você conhecer uma pessoa, e tem pessoa que ela se camufla tanto, você consegue descobrir só a hora que ela comete o ato, como Judas, ninguém desconfiava de Judas, pelo menos na Bíblia não mostra. Só Jesus já sabia, né, irmão? Jesus sabia. Foi tanta camuflagem que ele fez. Tanta camuflagem. E a Bíblia diz que, se possível, o diabo se faz de anjo de luz, porque ele era um anjo de luz. E os ministros também se transfiguram. Que é bonzinho, né? Que é misericordioso, que é amoroso. Aí por trás, ou por dentro, está cheio de veneno. Cheio de veneno. Então não queira mostrar só por fora, queira ser por dentro, porque o que salva não é o de fora, é o de dentro. Por isso que o Espírito Santo, ele não está fora de nós, ele está dentro de nós, para transformar a nossa vida e o nosso caráter. Amém? Senhor Deus, estamos aqui na tua presença. Precisamos da misericórdia, da graça, do amor do Senhor, e precisamos amadurecer, Pai. Então nos dá maturidade, em nome de Jesus. Ajude a gente a crescer no caráter, nas características que formam nós, Pai. Mas coloque em nós as características de Cristo, seja o amor, a misericórdia, a paz, a humildade, a mansidão. Coloque em nós o fruto do Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus, que hoje e amanhã, depois de amanhã, nós vamos crescer, Pai, em caráter, demonstrar o melhor para as pessoas que há em nós, que Cristo fez em nós. Ajude, Senhor, a gente crescer e amadurecer, em nome de Jesus, que as pessoas possam ver o amor de Deus em nós, o amor de Cristo em nós, em nome de Jesus. Também, Pai, ajude a gente a crescer em dons espirituais, que a sua igreja venha a ser usada pelo Espírito Santo, que a gente venha a ser usado pelo Espírito Santo para que as almas sejam edificadas, para que as almas sejam transformadas, para que as almas, Senhor, sejam libertas, para que as almas sejam curadas. Então use nós nos dons espirituais,
Também usa a gente nos dons espirituais e usa a gente no fruto do Espírito Santo, Pai. Então ajude essa igreja a alinhar, Senhor, alinhar dons com frutos, alinhar, Senhor, em nome de Jesus, poder com sabedoria, proclamação com doutrina, proclamação com ensino. Ajude essa igreja a alinhar unidade, essa igreja a ser unida, não ter divisão, nós não ser carnal, mas ajude a gente a suportar uns aos outros, orar um pelos outros, para que venha melhorar e nós melhorar onde nós precisamos melhorar. Também, Senhor, nos ajuda em nome do Senhor Jesus a crescer em santidade, Senhor. Tira toda impureza da nossa vida, toda impureza no nosso meio, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade a sua presença não manifesta como deve se manifestar. Então ajude essa igreja a ser uma igreja cheia de santidade. E Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que sem amor não dá para a gente cumprir a sua vontade como ela deve ser. Nós não queremos deixar o primeiro amor, Senhor, nem deixar de ter amor. Então coloca amor no nosso coração, o primeiro ali que está no fruto do Espírito, que é um conjunto, mas coloca amor no nosso coração. Ajude essa igreja a ser uma igreja que ama, como Jesus era um só com o Senhor e demonstrou o seu amor ao mundo. Agora nós, um só em Cristo, junto com o Senhor, devemos demonstrar o amor ao Senhor ao mundo. Então, Senhor, coloca amor no nosso coração. Ajude nós a amar o próximo, Senhor, como aquele bom samaritano que ajudou o seu próximo que estava precisando, Senhor. Então coloca amor no nosso coração, amor no coração da sua igreja, amor no coração do seu povo, e ajude nós a amadurecer no amor, amadurecer nos dons e nos frutos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus possa abençoar a igreja e que a gente possa crescer nessa caminhada.